O que é TDL? Vamos para o TDL. Esse TDL ficou lá, ficou uma caixinha aberta no outro, né? E a gente vai continuar agora. O TDL também é um transtorno. E é uma novidade. Na verdade, é uma novidade antiga, mas é uma novidade no sentido de ter sido colocado agora. Tá, isso mesmo. Eu vou até separei aqui, por favor, um texto da Santa Casa, que eu adorei, Santa Casa de São Paulo. Tá aqui, ó. Transtorno do desenvolvimento da linguagem, TDL. Tá. Há alguns anos atrás, ele era o distúrbio específico de linguagem, DEL. Esse DEL era conhecido como distúrbio, mas descobriu-se que é um transtorno, porque qual que é a diferença, Débora? O distúrbio é uma alteração. O transtorno é algo que está realmente com algum déficit em algum lugar, que é o negócio do quarto bagunçado que eu expliquei da outra vez. Como que é? Tá tudo complicado aqui. Para eu saber o que sobrou, o que não sobrou, eu tenho que organizar. Vamos colocar esse alfabeto em ordem. Tá tudo assim como se fosse isso, né? Como se fosse isso. Aí eu vou organizar. Para ver qual letra tá faltando, por exemplo. C, vamos colocar o alfabeto certinho. A, isso B, aí, C, isso aí. D, E. Aí eu descobri que o S tá faltando, então eu vou trabalhar em encontrar o S. Entende? Isso é um transtorno, gente. Eu acho que essa definição é legal. Okay. Isso é um transtorno, certo? Tá, então entendemos. Até aí entendemos. Aí eu li, eu quero ler para vocês porque eu gostei bastante, tá bem explicadinho. Esse transtorno está relacionado às dificuldades persistentes na fala e no desenvolvimento da linguagem de crianças. Então aqui a gente está falando em crianças. Porém, esse transtorno pode ir andando junto com a criança. Vai crescendo, ela vai evoluindo junto com a criança ou não. Uma das principais características deste transtorno é o fato de não estar diretamente ligado a lesões no cérebro ou qualquer síndrome. A criança com TDL, ela não necessariamente tem que ter uma síndrome, tipo síndrome de Down, ou ter sofrido um acidente vascular cerebral ou um traumatismo craniano para provocar esse transtorno de linguagem. Ela simplesmente tem. Não necessariamente associado a um TDAH, a uma dislexia, a um TEA. Ela simplesmente tem esse transtorno. Ela fala de uma maneira alterada. Ela troca fonemas, sonzinhos, ela troca início de palavra, ela não emite os grupos consonantais, pra, tra, cra. Não existe uma explicação. Então, assim, não tem, tá escrito aqui, não há como determinar de forma concreta o que causa tal transtorno. No entanto, as dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento desta fala podem estar relacionadas a problemas auditivos. E aí, esses problemas auditivos, eu quero falar disso. Não é um problema auditivo necessariamente uma surdez. Pode ser. Isso que eu ia perguntar. Não tem nada a ver com surdez necessariamente. Pode ter. Pode ser uma surdez, por exemplo, leve. Então, ele não capta alguns sons. Por isso, a gente sempre pede o PAC, que é o exame do processamento auditivo central. E a audiometria tonal, que é o clássico, que é aquele que vai na cabininha, coloca o fone, a criança ouve os sons, repete palavras, faz brincadeiras. Vamos colocar na hora que ouvir o barulhinho. Tá. Então, isso é uma audiometria tonal, uma audiometria normal. Que pode ser feita a partir de que idade? Ele começa... Para a criança ter resposta, na verdade, existem vários exames. Tem o Bera, quando é bebezinho. E quando a criança é um pouquinho maior, se ela tiver uma boa compreensão, eu já fiz exame em criança de 4 anos. Só que ela tinha uma compreensão muito boa de tudo. Uma boa resposta. Você não vai pegar uma criança com suspeita de TEA e pôr naquela cabine, por exemplo. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Não vai conseguir pôr nem o fone. Tem caso de criança que a gente faz sem o fone, então só o som da cabine, você vai detectando quanto que ela escuta. Depende muito da necessidade desse exame. Entendi. Eu gosto de colocar um pouquinho maior. O TDL, ele vem para o consultório um pouco mais velho. Ele chega no consultório, na instituição, na clínica, ele chega mais velho. Ele já chega com 8, 9 anos, com uma fala de 4. De 3, às vezes. Tudo isso de atraso? Ele tem aquela fala por causa das trocas. E ele não consegue perceber essas trocas. O que acontece com a troca de fala? Toda criança fala errado. Por isso que eu sempre digo que não precisa ensinar a criança a falar errado. Tem mãe que ensina a falar errado. Então, eu tinha uma mãe, eu sempre cito esse exemplo. A menina já tem quase 40 anos. Mas eu falo, a menina tem 30 anos. Mas eu falo assim... Ela chegava pra menina e falava assim, vamos tirar a chumiga daqui. Ai, quanta chumiga.
Aí essa criança que tinha paralisia cerebral, então já tem uma articulação bem alterada, que é aquela criança que fica na cadeira, que entorta a boquinha para falar, ela já tem uma alteração nesse movimento, ela já fala de um jeito diferente. Ela começou a substituir todos os sons de F por Sh. Porque a mãe falava chumiga. Olha que menina inteligente. Prestem atenção em como esse cérebro funcionou perfeitamente. Então não foi bem culpa dela, né? Foi não foi nada culpa dela. A criança era chumiga, que é formiga. Então era chaca para faca. Era tudo que era com F, esse som, faca, ferro, ela usava um sh. Ai, lascou. O cérebro dela interpretou, porque o nosso cérebro faz isso. O cérebro saudável, ele capta, assimila, organiza, planeja e faz acontecer. Aí a mãe resolve falar errado com a criança e depois a criança fala tudo errado. Não é que a criança fala errado. O modelo dado para ela foi errado. E ela gravou isso. Isso. Aí o que acontece? Ela tá lá com 2, 3 aninhos falando desse jeito, ela acha que ela fala igual a você, até que o cérebro começa a perceber os sons que ela emite e que o ambiente emite. Faz a comparação e altera. Esse é um processo natural de desenvolvimento de linguagem no que tange a articulação. Movimento de boca. Acontece. Lápis. Arara, não alala. Então o menino fala lala, olha, a minha língua movimenta, é parecido. Muito parecido. Entendeu? Só que você precisa ter uma audição treinada para perceber essa diferença para o cérebro fazer a troca. Porque senão vai falar... Não vai fazer a troca, porque tá tudo bem. Achando que tá falando ele certo. Tá mostrando a aranha, é uma aranha. Que para ele tá falando aranha. Então, aí se faz esse exame para detectar essas possíveis distorções, que é o processamento auditivo central. Como que funciona a audição? Posso explicar? Deve, por favor, doutora. Vem o sonzinho aqui, entra no nosso ouvidinho. Lá dentro a gente tem ouvido externo, certo? Onde coça, onde forma cera, é o ouvido externo. Aí o ouvido médio, onde tem a cadeia ossicular. Essa cadeia ossicular, ela se mexe por vibração, pelo som. Essa vibração, ela vai entrar lá no profundo, que é a cóclea. Você bate aqui, ó, você escuta. É a sua audição neurológica, não é a audição do ouvido, certo? Então aqui não tem nada a ver com o ouvido? Não, aqui é cérebro. É isso que eu falo do cérebro. O cérebro, ele é fonoaudiologia total. E ele ouve. Ele ouve. O implante coclear é feito aqui. Coclear, cóclea. É um lugar que a gente tem aqui, ó. Você ouve, você faz assim, você escuta. Legal. Entendeu? Então, às vezes a criança não tem a perda de condução, é uma perda que ele tem nesse percurso da cadeia ossicular que faz a vibração para levar o som. Entendeu? Que legal. Vamos dizer que a criança está tudo bem. Ele tem a cadeia ossicular, levou o som. Quando chega na identificação, se ele tem um problema no processamento auditivo central, ou seja, lá no cerne do negócio, ele não vai identificar esses sons. Então, ele está ouvindo perfeitamente, ele identifica todos os sons, ele ouve o ambiente, ele filtra esses sons, mas ele não identifica. E aí a fala dele vem diferente. Meu Deus. E depois, toda criança apoia a escrita na oralidade. Aí a professora fala lá, vamos escrever qual é o animalzinho que dá o leite? Vaca. Ele fala. Ele tem uma fala, vamos dizer, a gente chama de ensurdecida. Ele troca por tá? Seria vaca. E ele fala? Ele fala faca. Ele vai escrever faca. Porque ele falou faca. Ou ele escreve alala. Arara, a professora fala, ele vai alala. Nós fizemos isso, né? Nós fizemos isso. A gente vai escrever qualquer frase, a gente primeiro... Você pensa, fala. Então, a criança não tem essa percepção, porque houve essa falha na percepção da fala dela com a do meio. Então, a gente tem que fazer esse exame de processamento auditivo central hoje. Eu peço para quase todas as minhas avaliações, quando está relacionada à troca de fala, principalmente essas trocas fonêmicas, assim, eu sempre peço. Pois todas as fonos hoje pedem, não tem mais vivendo e aprendendo. E quais são os sintomas? Deixa eu pôr meu óculos aqui, que eu achei uma lista. Esse artigo está maravilhoso. Ai, que bom.
É bom quando a gente tem essas respostas. Eu gosto de artigo com fonte segura, séria. né? Segura, exatamente. Isso aí. Olha, principais sintomas. É muito perfeito esse artigo. Dificuldade em formar frases ou não forma frase alguma. Nos casos mais graves, a criança não forma frase. Ela fala palavras da frase que ela quer falar. Como? Então, por exemplo, ela quer o pudim. Ela vem e fala comer pudim. Ela não fala eu quero comer pudim. Me dá o pudim. Comer pudim. Ou quero pudim. Ou então eu pudim. A frase não sai. Isso em casos mais graves. O pudim sai, você identificou o pudim, mas às vezes sai um pudim do jeito dele, né? Pudim, uma coisa diferente. Às vezes sai, dependendo da alteração. Em alguns casos, é só uma palavrinha ou outra que a mãe deduz, o meio deduz, e ele continua. Por que ele continua falando assim? Porque a nossa fala só aparece para suprir necessidades. O ser humano só fala para ter a audição das pessoas para suprir a sua própria necessidade, desde relacionamento, de carência, a fome, socorro e tudo mais. Tá. Se a criança não tiver necessidade de falar, ela não vai falar. Ela pode ter toda a estruturação dela saudável, nenhuma alteração, nenhum transtorno. Ela não vai falar. Por isso que eu sempre digo, dificulta um pouquinho para o seu filho. Deixa seu filho ter que pedir as coisas. Né? Ele vai lá e aponta. Você quer, meu filho? Ai, você quer a bolsa, toma, eu te dei. Até que deu uma estimulada quando eu falo, ai, você quer a bolsa, toma, eu te dei. Eu nomeei a bolsa, falei que ele me pediu e dei. Mas normalmente a mãe faz assim, tó. Ela nem fala que isso aqui é uma bolsa. Ah, você me pediu a bolsa. Quando eu dou esse feedback para a criança, você tá me pedindo a bolsa? Eu vou te dar a bolsa. Olha, já falei bolsa 200 vezes aqui. Toma, bolsa. Você gosta dessa bolsa? Ó, bolsa. A imagem junto, ó. Você me pediu a bolsa, então eu vou pegar a bolsa para você. É uma informação que eu passei para ele. O cérebro dele, opa, se eu falar, ela vai me dar. E o dia que falar, faz aquela festa, né? Quando acontece alguma coisa nesse sentido, parece que ganhamos a Copa do Mundo. Mas é uma farra gostosa.